Pronto. Estava conectado na internet do vizinho. E, obviamente, o sinal é fraco. Ui, ui, ui. Pronto. Pronto. Estava conectado na. Pronto, agora sim. Agora sim. Bom dia! Sucesso com você? Se não tiver sucesso, você já sabe, ó. Boas energias que o sucesso vem, segura com muita, muita força. Estamos com mais um de Pijama com Verô, que acontece de segunda a sexta, às 6h37 da manhã. Hoje eu estou literalmente de pijama por baixo. Coloquei só a calça da ginástica. E hoje a minha agenda tá cheia, então vou ter que terminar a live e ir direto para a ginástica. O tema de hoje vai ser o sistema operacional da reforma tributária. Por enquanto, o que a gente está fazendo é estudando a lei complementar, estudando os conceitos, estudando os possíveis impactos nas empresas, mas e onde que eu vou colocar tudo isso? Que sistema é esse? É isso que eu vou explicar hoje. Com base no quê? Com base em uma apresentação da própria Receita Federal. Você acredita? A Receita Federal já tem o esqueleto do sistema que vai controlar os débitos e os créditos e ela apresentou isso publicamente, tá? Eu assisti essas apresentações e montei um e-book didático explicando como que o sistema vai funcionar. Óbvio que quando o sistema estiver de fato funcionando, que o período de testes começa no ano que vem, podem ter sim alguns ajustes, mas já dá para a gente ter uma noção de como vai ser. Então, esse é o objetivo de hoje, certo? Este e-book vou deixar disponibilizado, na verdade ele já está aqui embaixo no link, na descrição desse vídeo tem um link, onde você pode já pegar este e-book, beleza? Tá bom? Então, sim, está disponível e obviamente é gratuito. Este e-book, ele foi lido, eu disponibilizei ele um dia no LinkedIn. E teve uma pessoa que viu essa publicação, se chama Daniel Loria. Daniel Loria ele foi o diretor da CERT, da Secretaria Especial da Reforma Tributária. Ou seja, ele era o chefão aí do grupo que escreveu a reforma tributária, que escreveu a lei complementar. E este homem, o Daniel Loria, leu este e-book, se acredita? E ele recompartilhou esta publicação dizendo que o e-book estava excelente e que ele, inclusive, vai usar no escritório dele para as pessoas que precisam ser treinadas sobre o tema, tá bom? Então é um material realmente muito bom, não serei modesta aqui, certo? Antes de continuar, então essa é a primeira parte. A segunda parte dessa conversa, a gente vai abrir o valor econômico para ver as notícias tributárias. Lembra? Esse é o sistema de Pijama com Verô. Um tema tributário e depois eu abro notícias para a gente ler junto. Por que o de Pijama com Verô? Vamos lá, meu nome é Verônica Magalhães, eu sou advogada, contadora, tenho 42 anos e sou tributarista há 17 anos. 17, faz um tempinho, né? Meu primeiro estágio já foi em tributário, graças a Deus que eu entrei para essa área maravilhosa, tá bom? E minha missão de vida é ensinar tributário de um jeito simples, leve e principalmente sem frescura. Então eu decidi o seguinte, gente, eu sou um ser humano, eu tenho uma agenda ali no dia e que eu estava com dificuldades de cumprir. Você acredita? Eu estava com dificuldades para ler as notícias tributárias todos os dias. Então o que eu pensei? Eu vou ler essas notícias tributárias junto com as pessoas. O que mais que eu pensei? Meu dia tem bastante coisa para fazer. Se eu tiver que levantar, me arrumar, trocar de roupa, passar maquiagem na cara, eu só passo batom. Eu não uso maquiagem, inclusive. Na minha casa não tem nada de maquiagem. Eu não sei passar, tá? Esse que eu... Não é nem que eu... Das vezes que eu passei também não gostei. Já fiz até maquiagem profissional e eu não gostei. Eu não gostei de maquiagem. Então eu pensei, poxa vida, se eu tiver que me arrumar de manhã para fazer uma live, pô, já vai consumir um pedaço do meu dia ali, não vai dar tempo. Então eu falei, eu vou fazer de pijama mesmo.
Esse com o meu roupão aqui onde eu moro é frio. Eu tenho uma pousada, eu moro na zona rural de Cunha, chama Recanto da Pantera. Então, na zona rural aqui onde eu moro é bem frio mesmo. É como se fosse clima de Campos do Jordão, com a diferença de que eu tô pertinho de Paraty. Então, você pode curtir montanha, friozinho, e depois de 40 minutos, 50, tá na praia, se você quiser. Então, aqui é frio, tá? Então, esse daqui é realmente... Eu durmo com esse negocinho aqui, ó, porque aqui é friozinho. Tá bom, gente? Então é essa a ideia, tá? A ideia é vocês conseguirem perceber que aprender tributário pode sim ser leve. Para mim, eu consegui ter um jeito leve de ensinar tributário. Não foi assim que eu aprendi do jeito pesado. Então eu quis ensinar de um jeito diferente para as pessoas, para que mais gente se atraia para o tributário, uma área tão próspera, uma área que mudou minha vida culturalmente, financeiramente, contato com pessoas. Eu sou grata a Deus todos os dias por eu ser tributarista e eu não consigo perceber uma área que esteja tão em alta quanto o tributário, no mínimo pelos próximos até 2032, mas vai para muito mais, tá? Porque a gente vai estar no período de transição da reforma tributária. Beleza, gente? E lembrando que eu ensino tributário com base em 3 pilares. Eu não foco só no técnico. Eu vou falar uma coisa para você aqui, ó. Estudar as leis tributárias, as normas tributárias, hoje em dia, se você tiver disciplina, veja bem, se você tiver disciplina, você consegue aprender sozinho. Você não precisa nem de pós-graduação, nem de curso nenhum. Vocês já experimentaram pegar um acórdão? Bom dia, Cida! Ah, Cida, minha xará, Cida Magalhães. Vocês já experimentaram? Olha, ela tá falando, adoro a forma como você se conecta com o seu público quando fecha os olhos. Eu tenho mania de fechar o olho mesmo. Isso é engraçado, né? Vocês já experimentaram pegar um acórdão? Aí você lê o acórdão, você não entendeu muito bem. Se você pegar esse PDF e jogar no chat GPT e falar assim, GPT, resume para mim, ele vai resumir para você. Você pode fazer isso com vídeos do YouTube, você pode fazer isso com acordos que você não entendeu, você pode fazer isso com livros que você não entendeu, com artigos. Então percebe que a parte técnica, se você tiver disciplina, você consegue aprender sozinho. Se vamos supor que você quer aprender Simples Nacional, pega a lei 123 lá, lê tudo. Não entendeu muito bem? Chat GPT. Não compreendi muito bem esse artigo. Se comporte como um tributarista e me explique para que eu entenda melhor. Percebe? O ChatGPT faz isso, o DeepSeek faz isso. Tem outras inteligências artificiais que fazem isso. Perplexity, por exemplo. Eu não uso mais Google para fazer pesquisa. Eu uso uma inteligência artificial que chama Perplexity. Você joga um tema lá, vem todas as fontes com um resuminho para você. Óbvio que você não pode acreditar nisso, porque a inteligência artificial mente, tá bom? Mas o que eu quero te dizer aqui? Que só saber o técnico não adianta. Por isso que eu ensino tributário com base em 3 pilares. O primeiro pilar é o autoconhecimento, é a sua mente aqui, ó. E é por experiência própria. Eu estou no tributário faz 17 anos e não foram 17 anos de sucesso, não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Os primeiros 7, 8 anos da minha carreira era completamente travado, eu não ia para frente. E não é porque eu era burra, não é porque eu não estudava, não. Eu sou formada pela PUC de São Paulo, onde estão os maiores tributaristas, certo? Eu sempre estudei mais do que todo mundo, porque eu era bolsista, não podia perder a bolsa. Então não era falta de estudar, eu sempre estudei mais do que todo mundo, tá bom? Por que não ia para frente? Por causa da mente aqui, ó. Eu falava assim, não, tributário é só para quem já tem... QI, quem indica, só para quem quem vem de família rica, tributário, eu não sou tão inteligente assim, casos complexos eu não sou capaz de fazer, percebe? Era isso aqui, ó, era minha mente aqui, ó. O meu jeito não combina com tributário, porque tributário é todo mundo do narizinho em pé, tudo engomadinho, e eu sempre fui assim, meio despachada demais. Então era aqui, ó. A minha mente, eu não sabia falar não, eu não sabia gerenciar meu tempo. Eu tinha me comparava demais. Por exemplo, eu lembro de uma vez que entrou um cara para trabalhar comigo no mesmo escritório, ele falava umas 3 línguas. Umas 3 línguas ele falava. Ele sabia Excel avançadíssimo.
Eu olhava porque eu falei, tá vendo? Por isso que eu nunca vou ter sucesso no tributário. Eu tenho que me conformar com a minha insignificância, porque eu, na época, eu não falava o inglês ainda fluente. Hoje eu já aprendi, mas na época não, mas só inglês que eu falo, não falo mais nada. E mesmo assim não é extremamente fluente, não. Eu me viro bem, mas não é assim, ó. Percebe? Mas o cara já nasceu falando, estudou em escola bilíngue. Eu me comparava demais ao invés de focar em mim. Então o primeiro pilar é essa aqui, ó, a mente. Tá bom? O segundo pilar é sim a parte técnica, mas vocês não vão me ver falando difícil. Vocês vão me ver falando na mesma linguagem que o seu cliente entende. Isso o chat GPT não faz para você. Porque você vai ter que julgar se o que ele faz é correto. Percebe, gente? Então, o segundo pilar é a parte então autoconhecimento, tributário, prático e didático, e o terceiro pilar é negócios, contabilidade para você entender de negócios. Você tem que saber de onde que o dinheiro entra numa empresa, para onde que ele vai, qual é o fluxo financeiro de um cliente. Percebe? Então são esses três pilares: autoconhecimento, tributário, prático e didático e contabilidade para que você entenda de negócios, que é a linguagem, a única linguagem que seu cliente entende. Tá bom, gente? Então vamos lá? Vamos lá. Já fiz aqui a introdução. Faz favor de já dar um coraçãozinho vermelho aqui quem está assistindo. Agora vamos por conteúdo, porque hoje eu tenho aula na autoescola. Eu não sei dirigir, você acredita? Eu tenho aula na autoescola de manhã. Eu tenho reunião à tarde. Eu tenho mentoria com os meus alunos à noite, que eu faço mentoria com os alunos 2 vezes por semana. Segunda e quarta. Hoje, rapaz, hoje o bicho pega aqui. Ainda quero fazer minha ginástica. Então vamos lá. O sistema operacional. Quem tá no Instagram, de verdade, vai ser melhor no YouTube, porque eu vou dividir a tela. Deixa eu até colocar um comentário aqui com um link. Cadê o link? Não. Espera aí um pouquinho. Espera aí que eu tô colocando o link aqui no Instagram, viu? Pronto. Bora lá. Então, o objetivo de hoje é a gente ver como vai ser o sistema da reforma tributária, de acordo com a demonstração pela Receita Federal, tá? Eu fiz um e-book e esse e-book tá no link aqui disponível, no link do vídeo, tá? Gratuito, gente. Tranquilo. Eu assisti as apresentações e resumi aqui, tá bom? Porque às vezes numa apresentação fala uma coisa, fala outra e não fica organizado no melhor sistema de aprendizado. Tá aqui o índice, vamos descer para o que interessa. Aqui embaixo, ó, se você clicar aqui neste azulzinho, é um link também. Que link é esse? É da live onde a Receita apresentou esse sistema, gente. Eu quero compartilhar conhecimento. Então você pode ler esse e-book, entender aqui o que a gente vai conversar hoje, mas depois você vai lá e assiste a live original, não é? Isso é uma técnica de estudo sensacional. Sensacional, tá bom? Deixa eu só dar um oizinho aqui para Márcia, Anderson. O Anderson tá perguntando qual que é o meu Instagram. Chama tem o A na frente, A Verônica Magalhães. Porque quando eu fui criar meu Instagram, alguém já tinha pegado o nome Verônica Magalhães.
e tá tudo bem. Tem o A na frente. Então vamos lá. Então tem o linkzinho aqui em azul, que está escrito Sistema Operacional. Você pode justamente clicar e assistir a live original na íntegra, tá bom? Aqui dizendo mais ou menos quem sou eu, as minhas redes sociais. E aqui, bora lá. Vamos alinhar as expectativas. Gente, como hoje eu tenho horário, minha agenda tá cheia, eu não vou explicar o básico da reforma tributária. Isso tem vários vídeos aqui no meu canal do YouTube. Inclusive, esses dias, uma pessoa me contatou falando que ela fez uma planilha com o link dos vídeos do meu canal do YouTube. Porque eu não faço ninguém perder tempo. Quando eu me disponibilizo a fazer um vídeo no YouTube, eu estou ensinando de verdade. Eu não fico enrolando ninguém, enchendo linguiça. Então, a parte básica da reforma, o que muda e o que não muda, tem vários vídeos no YouTube meu que explica isso, tá bom? Eu não vou conseguir voltar nisso hoje, porque senão eu não consigo cumprir a minha agenda do dia. O objetivo de hoje é ir direto para o sistema operacional, tá bom? Então, vamos lá. Vamos descer, e nessa parte inicial eu falo justamente da introdução do que é a reforma tributária. Vamos agora entender como que isso vai ser operacionalizado. Vamos descer. Bom, primeiro ponto que eu quero destacar, isso aqui é a Receita Federal que falou. A ideia da Receita Federal não é punir ninguém, é ajudar o contribuinte a cumprir as regras. Tanto que, quando vem aluno meu com dúvida, Verônica, eu vou ajuizar uma ação, eu vou impetrar um mandado de segurança. Você já tentou tudo no administrativo? Tudo mesmo? Se a pessoa disser que não, eu falo, então tenta. Porque hoje em dia a Receita, e eu sinto isso na prática, tá? Dificilmente já vem logo com um auto de infração. Ela vem com uma intimação, te dando a oportunidade de você se regularizar. O chat, se você entrar no ECAC, qualquer dúvida que você tenha, você coloca lá chat, tem uma barrinha de busca no ECAC, você põe chat. Um ser humano vai te atender. E por incrível que pareça, esse ser humano atende direitinho. Melhor do que muita empresa, tá? Então, isso aqui que eu sinto na prática, a própria Receita falou. Ela quer mudar o jeito como o contribuinte se relaciona com o fisco. Por isso que a maior habilidade que um tributarista precisa ter é saber se comunicar com empatia, sem aquele narizinho em pé. Sabe, eu sinto muito isso, principalmente em advogados. Eu posso falar porque eu sou advogada também. São muito nariz em pé, chega para conversar nos lugares, parece que está com o rei na barriga e esquece que do outro lado é um ser humano, não sabe se comunicar, tá bom? Então, isso é uma habilidade aí, ó, que não é técnica, é do dia a dia. Eu lembro que no começo da minha carreira eu fazia muito contencioso, ou seja, eu mexia com processo. Já várias vezes eu consegui liminares importantíssimas, sem falar uma palavra com o juiz, só me comunicando de ser humano para ser humano com o assessor do juiz, com a assessora do juiz, com a galera que estava... Na minha época, eu peguei a época que era tudo físico, mas eu já fiz isso físico, presencial, por telefone. Falar com a pessoa como ser humano, sem aquele nariz em pé, sem aquela empáfia, sabe? Percebe, gente? É isso, é esse o futuro. O futuro não é de contencioso, o futuro é de negociação, de comunicação. Bom, o que é que eu quero focar muito, que é muito importante aqui, ó. A Receita Federal destacou isso, está na lei. A partir de agora, com a reforma tributária, emitiu a nota fiscal, isso já é uma declaração de que você está devendo. Hoje em dia não é assim. Por exemplo, na minha empresa do Simples Nacional, eu tenho um sistema que emite as notas automaticamente. E para algumas notas, aquelas que eu dou aula, por exemplo, eu sou professora do Mackenzie, aqui de São Paulo e de Campinas. Quando o Mackenzie eu presto serviço, eu mesmo emito a nota manualmente, eu mesmo faço isso. Isso não estou declarando que eu devo nada. No final do mês, eu tenho que entrar lá no meu ECAC e fazer a minha DAS, entrar no programa gerador
de documento de arrecadação fiscal, que é o PGDAS, coloco a receita do mês, tudo bonitinho, e aquilo sim é uma declaração, aquilo gera a guia do tributo que eu tenho para pagar. Essa lógica muda completamente. A partir de agora, com a reforma tributária, emitiu a nota fiscal, já declarei que eu devo. Percebe? Então, que não tem mais muito margem para erro. O seu cliente precisa estar com a estrutura bonitinha, ele não pode ficar emitindo nota fiscal de qualquer jeito, tem que ser bem arrumadinho. Beleza, gente? Isso aqui é uma mudança de cultura importantíssima. Beleza? Bom, em 2026, a gente está falando de nota, o contribuinte ele vai ter que destacar o IBS e a CBS, que são os novos tributos. Veja, destacar não é pagar, é só destacar. Vai ser 1%, certo? Só destacar. E não vai precisar pagar. Para que serve isso? Só para teste, gente, para saber se está funcionando os negócios. Mas vai ter que estar na nota. Nos últimos dias, estão dizendo que as empresas do Simples Nacional não vão precisar fazer esse destaque. Saiu uma nota técnica, eu vi uma publicação de um auditor da Receita Federal, que eu recomendo que vocês acompanhem, se chama Adriano Subirá. Adriano Subirá. É o verbo subir no futuro. Subirá. O Adriano não subiu, ele subirá. Tô brincando, gente. Ai, meu Deus do céu. E ele falou no post dele que, de fato, o Simples Nacional não vai ser obrigado a fazer esse destaque. Por que está em dúvida? Porque quando você lê a nota técnica que a gente tem até agora, isso não está tão claro, beleza? Mas ele está lá na Receita e ele disse que não vai ser obrigado. Vamos esperar as próximas notas técnicas. Bom, o CNPJ vai ter letra também, beleza? Bom, esse sistema da reforma tributária, ele vai cuidar do tal do split payment. Como vai funcionar isso, tá bom? O que é o split payment? E tem vídeo aqui no YouTube também onde eu explico esse sistema no detalhe. Split, eu não gosto de expressões em inglês, mas resolveram colocar na lei. Split significa separar, assim, ó. Pensa numa bifurcação e payment é pagamento, então separar os pagamentos. Quando você compra uma coisa no iFood, por exemplo, você pagou R$100, só chega na mão de quem te vendeu 70, 30 fica direto pro iFood, você nem percebe. Isso é split payment, você paga e o pagamento já é separado. Um pouco vai para uma pessoa, um pouco vai para outra. O split payment é a mesma coisa. Quando você pagar a sua compra, a parte do imposto já vai direto pro fisco. Só o outro que sobrar que vai para quem te vendeu. Percebe então por que eu não vou precisar emitir guia para pagar imposto? Passou o cartão, fez Pix, já deu. Certo? Aí, a apuração dos tributos vai ser automática. Gente, depois da reforma tributária, depois do período de transição, que vai até 2032, quando o sistema novo estiver rodando 100%, vai diminuir muito, muito, muito a demanda por aqueles profissionais tributários que só apertam botões, que fica cumprindo só a obrigação acessória, que fica só gerando guia. Esse tipo de profissional está com os dias contados. Que profissional que vai ter espaço? O profissional que conversa com o empresário na linguagem de negócios. Ele sabe o fluxo do dinheiro, ele sabe como uma empresa funciona. Por isso que para os meus alunos da formação completa, a formação tributarista 10X, eu estou trabalhando agora em entender como que os preços são formados. E qual o impacto dos tributos nos preços? Isso é uma coisa que nenhuma pós-graduação nunca me ensinou. A faculdade nunca nem passou perto. E é exatamente isso que toda empresa precisa saber. Qual é o meu preço? Para que eu tenha uma margem de lucro que sustente o meu negócio. É esse tipo de profissional que vai ser demandado. Que você senta com o empresário como se você fosse um empresário também. Até porque, na minha cabeça, todo mundo que não é CLT é empresário, é empresária. Eu sou empresária. Se você não é CLT, você também é. Inclusive, quem é CLT deveria se comportar como empresário, tá? Isso vai te economizar tantos perrengues, certo, gente? Então, a apuração vai ser automática. A gente já vai ver aqui embaixo como isso vai ser.
Bom. Vamos descer aqui. Obrigação acessória principal dos contribuintes durante o período de transição e também depois. A principal obrigação acessória vai ser emitir a nota fiscal. Emitiu nota fiscal, o sistema vai fazer os cálculos todos bonitinhos. Outro ponto aqui, ó, o que eu conheço de empresário que não emite nota fiscal, um monte, principalmente empresas do Simples Nacional. Ah, eu emito só para um pedaço das minhas operações. Isso é muito comum, gente. Dono de restaurante, dono de açougue, dono de pequenas pousadas, como a minha, por exemplo. Não emite nota fiscal para tudo, nem ferrando. Por quê? Porque vende para consumidor final. E o consumidor final às vezes não exige, compra sem nota fiscal. Isso aqui vai ficar inviável depois da reforma. Então, se o seu cliente é aquele empresário que trabalha na base da sonegação, fique esperto, tá? Ele vai perder mercado, não vai ter como sonegar. Vamos ver aqui. Vamos continuar. Vamos descer. Aqui os compromissos da Serpro, que é a empresa de tecnologia da Receita Federal, Serpro. Esses dias eu tenho uma grande amiga minha, conversa vai, conversa vem, e ela sempre falava, meu marido trabalha em TI, que não sei o que, que legal. Daqui a pouco, esse dia eu descobri que o cara trabalha na Serpro. Eu falei, rapaz, então ele que está cuidando do sistema da reforma tributária. Ela disse, não ele não está nesse grupo, mas ele trabalha lá, sim. Então, isso aqui são os compromissos da Serpro, porque eu não vou passar por eles, eu quero ir direto ao ponto. Por isso que eu deixei esse e-book disponível de graça para você. Tá? Pronto, aqui começou. Qual que é o cronograma da Receita Federal para uso desse sistema? O sistema que vai apurar os tributos automaticamente. Isso não vai ser feito na planilha de Excel. Beleza? A ideia é que em 2026 ele comece a funcionar como teste. Beleza? Esse ano, em 2025, estão sendo feitos os testes. Por exemplo, agora em junho, tem 500 empresas que se disponibilizaram a participar desses testes iniciais. E em 2026 vai ser para todo mundo. Então a Receita está terminando a arquitetura desse sistema. Vamos descer mais um pouquinho. Tudo vai ser na nuvem. Beleza? A apuração vai ser assistida. A apuração assistida, basicamente, é calcular os créditos e débitos que os contribuintes terão direito. Vamos descer, que eu quero ir direto para o sistema. Aqui, ó. Primeiro conceito importante que é novo. Um termo chamado ROC. Não é Rock Balboa. Vocês acreditam que eu sou viciada nos filmes do Sylvester Stallone? Tudo que é filme do Sylvester Stallone eu assisto. Adoro aquele homem. E o personagem dele, Rock Balboa, eu adoro. Então não é Rock de Rock Balboa. É ROC. Registro de Operação Comercial. Como que vai funcionar, gente? Além da nota fiscal, nós temos vários outros documentos. Nós temos a nota fiscal eletrônica, nós temos a nota fiscal de serviços eletrônica, nós temos o conhecimento de transporte. Percebe que documentos fiscais são vários, que não são apenas as notas fiscais. Então, para o sistema funcionar, inventaram um tradutor. O que é um tradutor? É um robozinho dentro do sistema que ele lê todos esses documentos fiscais diferentes que existem e transforma em um único modelo, que é esse registro aqui de operação comercial. Então, a sua nota fiscal eletrônica de mercadorias vai ser transformada em um registro de operação comercial. A sua nota fiscal de serviços vai ser transformada em um registro de operação comercial. O seu conhecimento de transporte vai ser transformado em um registro de operação comercial. É assim que o sistema funciona, para padronizar. Beleza! Depois que tudo virou ROC, aí sim o sistema começa a funcionar para calcular os créditos e os débitos. Isso aqui é um conceito novíssimo. ROC.
Registro de operação comercial. Ele não é um documento fiscal. Ele é um documento digital só. Ele vai traduzir os documentos fiscais para uma versão digital. Por isso que a reforma tributária não é... Olha o que eu vou falar, isso é importante. A reforma tributária não é só tributária. Ela é uma reforma tecnológica. Ela é uma reforma de negócios. É tecnologia pura isso daqui. Certo? Esquece esse negócio agora de ficar lendo PDFzinho, coisa na mão. É sistema. É tecnologia. Empresa que não tem, vai ter que começar a ter. Beleza? Vamos descer. Aqui, tá vendo? Ó, o ROC, ó. Todos os documentos fiscais que a gente tem, nota fiscal eletrônica, nota fiscal de serviço, corrigimento de transporte, nota fiscal do consumidor. Tudo isso daqui vai ser transformado tudo no ROC, Registro de Operação de Consumo. Vamos descer agora, mais um pouquinho. Aí, isso aqui é a visão geral do sistema, que nem é esse que é o mais didático. Vamos descer mais que você vai entender. Mas, basicamente, qual é o fluxo? Alguém vende, alguém compra. Não é mesmo? Alguém vende, alguém compra. Aí, tudo isso... E aí, se alguém compra e alguém vendeu, tem que ter emitido algum documento fiscal ali. Tudo isso é traduzido para um ROC e entra dentro do sistema. Beleza? Vamos descer mais um pouquinho. O ROC, gente, Registro de Operação de Consumo, ele é para a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que é federal. Para o IBS, que vai ser estadual e municipal ao mesmo tempo, a gente vai ter o mesmo documento digital que se chama IPA, Informações para Apuração. Verônica, o sistema dos dois vai ser diferente? A promessa da Receita Federal é de que não. Vai ser num sistema só, mas de verdade. Vamos esperar para ver? Beleza? Mas o IPA, Informações para Apuração, tem a mesma lógica do ROC. Beleza, gente? Tá bom? Como que eu vou entrar nesse sistema? Aqui começa. Vamos lá. Vai ser muito parecido com o que a gente tem hoje para entrar no ECAC. Quando você vai colocar o ECAC, tem lá, ó, acesse pelo GovBR. Aí você pode colocar ou a senha ou o certificado digital. Ó. É uma tela muito parecida com essa. Então a gente vai ter o portal da reforma tributária e a gente vai acessar pelo Gov. Aí, bonitinho. Botou lá seu certificado digital, login, o CNPJ do seu cliente e vai lá. Essa é a carinha do sistema. Beleza? Aqui, nesse exemplo que a Receita Federal deu, é um sistema em branco. Não tem nada. O cliente ainda nunca vendeu e nunca comprou. Então, ele está zerado. Ó, minhas operações de consumo. Por que operações de consumo? Vamos lembrar que a reforma tributária só atinge o consumo. Vamos lembrar isso, um conceito que eu repito muito, é tão rapidinho que eu vou repetir. Ó. A tributação é uma casa de 4 cômodos. Eu tenho a tributação da renda. Experimenta ter lucro para você ver. Tome-lhe imposto de renda. Tributação da folha de salários. Contrata para você ver CLT, para você ver a bomba. Tributação sobre o patrimônio. Compre sua casa, IPTU. Compre seu carro, IPVA. Tributação sobre o patrimônio. E por último, a tributação do consumo. Onde que eu gasto meu dinheiro? Eu gastei meu dinheiro comprando essa cordinha aqui, ó. Foi cara. R$ 15. Comprando esse óculos. Comprando esse roupão. Contratei serviços. Eu consumi meu dinheiro. Quando eu consumo meu dinheiro, eu tenho a tributação sobre o consumo, que hoje em dia é o PIS, COFINS, o ICMS, o SS e o IPI. PIS, COFINS vão virar CBS depois da reforma, ICMS e ISS vão virar um só, que é o IBS depois da reforma, e o IPI vai continuar existindo, mas bem pequenininho, só para as coisinhas da Zona Franca de Manaus. Então, por isso que o nome é operação de consumo. Ele não tem operação nenhuma aqui no sistema ainda. Vamos descer para ver? Quando ele tiver uma venda,
vai aparecer aqui e a nota fiscal vai ser transformada em ROC. Vendeu, emitiu nota, gerou ROC. Ai, que bonitinho. Que maravilha. Vamos descer mais um pouquinho. Aí aqui, neste exemplo, o meu cliente fez uma venda. Vai lá, tá vendo aqui, ó? Visualização do sistema para quem vendeu. Então, eu vendi. Quando eu vendi, deu R$ 30 de CBS para pagar. Por que aqui só tá a CBS? Porque quem apresentou foi a Receita Federal. Ainda não tá o sistema completo, contando o IBS também. Mas a lógica é a mesma. Vendi, o sistema, na hora que eu emito a nota, já vai aparecer um débito no sistema. Tá vendo que tá vermelhinho aqui, ó, com um D na frente? Débito. Vendi. Percebe que eu não precisei fazer nenhuma declaração, não precisei emitir nenhuma guia, nada disso. Vendi R$ 30 de imposto. Vamos supor que... Gente, vamos fazer exemplo com alíquota de 10% para facilitar a minha vida, hein? Fiz uma venda de R$ 300, 10% de imposto. Por isso que deu R$ 30 aqui para pagar. Beleza, gente? Tá aqui. Então, eu tenho R$ 30. Neste exemplo, de débito, tá vendo aqui, ó? Débito. Deixa eu só fazer uma... Deixa eu só ver uma coisa aqui. Deixa eu só ver se quando eu grifo aparece para vocês. Aparece. Acabei de confirmar. Olha o Anderson falando aqui. Eu estou orientando os clientes a emitir nota fiscal. Não vai ter jeitinho brasileiro. Não vai ter jeitinho brasileiro mesmo, viu? É isso aí. Tem que educar esses clientes. Pronto. Eu só estava confirmando se quando eu grifo você vê. Então vê. Tá aqui. Beleza. Vendi R$ 30 de débito. Percebe que aqui embaixo tem um negocinho chamado créditos? Aqui não tem crédito nenhum. Porque neste exemplo, esse cliente é a primeira operação dele. Por que teria crédito aqui? Se ele tivesse comprado alguma coisa. Certo? Se ele tivesse comprado alguma coisa, teria crédito aqui. E split payment também tem aqui pagamento via split payment? Não. Não tem. Provavelmente quem comprou essa mercadoria não pagou no cartão de crédito ainda. Ou vai pagar daqui um mês, parcelado, ainda não teve nenhum pagamento. Se tivesse tido pagamento via split payment, já teria constado aqui. Então, esse cliente que vendeu está devendo 30 pila, R$ 30. Vamos ver agora quem comprou? Veja, ele não pagou ainda os R$ 30. Isso aqui é a tela do sistema. E quem comprou dele? Se ele vendeu R$ 300 para alguém comprou. E ele ainda não pagou os R$ 30. Vamos ver como que fica a tela de quem comprou? Quem comprou? Quem comprou? Aqui, ó. Percebe que quem comprou não tem crédito nenhum aqui? Ó, não tem crédito. Por quê? Porque aqueles R$ 30 não foram pagos ainda. Então, a lógica é, eu só tomo crédito se quem me vendeu pagou. Quando eu compro alguma coisa, eu tenho direito a crédito depois da reforma? Tenho. Desde que quem te vendeu tenha pago o imposto. Isso também muda a lógica. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia eu tomo crédito com base naquilo que está destacado na nota fiscal. Eu não me preocupo se quem me vendeu realmente pagou o imposto. Percebe? Então aqui, ó, quem comprou não tem o crédito ainda. Por quê? Porque quem vendeu ainda não pagou os R$ 30. Aí agora, quem vendeu vai pagar os R$ 30 no final do mês. Que maravilha! Aí aqui nesse exemplo, ele até pagou atrasado. Então, o próprio sistema, você chega lá, clica do lado, ó, pagar. Puf! O sistema, você vai colocar o valor a pagar, a data do vencimento, a data do pagamento e voilá! Já vai vir calculada a multa para você. Olha aqui, ó, um exemplo de DARF para pagar, bonitinho. Beleza, agora sim, quem vendeu pagou os R$ 30. Vamos ver como fica o sistema agora? Vamos ver como fica o sistema?
Quem vendeu fica sem débito nenhum, ó. Olha que maravilha. Por quê? Ele devia R$ 30 e ele pagou. Pagamentos, recolhimentos e splits utilizados. Aqui, ó, os R$ 30 que ele pagou. Então, no total, ele já está zerado. Essa é a tela de quem vendeu. E a tela de quem comprou? Ai, que bonitinho. Quem comprou, automaticamente aparece um débito de R$ 30 aqui, ó. Desculpa. Aparece um crédito de R$ 30 aqui, ó. Em azulzinho, com a letrinha C do lado. Saca? Por que é uma reforma tecnológica, então? Aqui, gente, é o exemplo de uma operação. Uma. Imagine eu ter que controlar isso da empresa inteira. Compra, venda, as compras que foram parceladas, as que não foram. Saca? A promessa é de que o sistema vai ler tudo isso automaticamente. Será? Como você vai ter certeza que o sistema leu todos os créditos que você tinha? Você vai ter que ter sistema para isso interno. Vai ter que ter tecnologia. Tá bom? Então tá aqui, ó. Quem vendeu pagou, quem comprou aparece o crédito. Olha que bonitinho, aqui bonitinho quem comprou, ó. Créditos apurados, aqui é a tela de quem comprou. R$ 30. Sacou, gente? É isso que o sistema vai fazer. Automaticamente, quando eu vendo, eu já vou ter um débito. Este débito, se quem comprou de mim pagar com um cartão de crédito ou Pix, ou qualquer coisa que seja via sistema bancário, já vai ser pago automaticamente para o fisco. Então, eu nem vou precisar emitir guia. Eu só vou precisar emitir guia se eu vender a dinheiro, por exemplo. Porque se eu vender com qualquer sistema eletrônico, esse passinho aqui que eu mostrei de emitir guia, nem precisa. Porque o sistema já vai ler. E aqui, toda vez que alguém pagar e o tributo for pago, ou pela guia, ou por via split payment, vai aparecer aqui embaixo, o sistema calcula tudo e te dá o total. Muito parecido com a declaração pré-preenchida de pessoa física. Beleza, gente? Tranquilo? Deixa eu parar de compartilhar, porque é essa a lógica do sistema. Tudo automático a partir da emissão das notas fiscais. Certo? Deixa eu só ver se tem alguma pergunta, que a gente vai para a segunda parte. Caraca, já é 7h20, senhor. Já vai para a segunda parte, que é para ler as notícias. Professora, vai ter... Pergunta do Anderson. Professor, não sei se é pergunta ou afirmação. Vai ter autorregularização entre contribuintes, porque contribuinte não irá querer perder o crédito. O que vai ter... Vamos ver depois na prática esse sistema, mas uma coisa que já é certeza. Vamos supor que você comprou uma mercadoria de um fornecedor e você não vai pagar no cartão, né? Mas você está em dúvida se esse fornecedor de verdade vai recolher esse imposto. Porque lembra que se o fornecedor não recolhe, você não toma crédito. Então você tem a opção, você que está comprando, de você mesmo pagar o imposto do seu fornecedor. Isso se você não estiver usando o NCM, né? Aliás, o NCM. Se você não estiver usando o split payment, ou seja, se você não estiver pagando no cartão, no Pix, qualquer coisa. Tá bom? Eu, Verônica, imagino que se a Receita Federal diz que a lógica não é sair autuando ninguém, que antes de vir um auto de infração, ela vai mandar uma intimação. E hoje em dia já é assim. Eu já trabalhei em 4 multinacionais e já era assim. A gente cometia um erro, a equipe do fiscal cometia um erro, não vinha um auto de infração logo de cara, vinha lá uma intimação no ECAC. Faz favor de arrumar? Eu peguei aqui, ó, cruzamento de informação errado com você. Com pessoa física é assim. O que é a malha fina? A malha fina é isso. Eu te dou uma chance para você arrumar. Eu sei que tá errado, arrume. Beleza? Vamos lá. Jarbas. Se eu tiver o código de material 100 e vendê-lo como varejo, o sistema vai saber abater o crédito do débito? Ele controlará por NCM? Jarbas, essa pergunta sua, ela é mais detalhada. A gente vai ter que esperar a regulamentação mais granular, que vai detalhe do detalhe, certo?
O que eu posso te afirmar agora é que o controle vai ser todo por nota fiscal. Dentro da nota fiscal, você vai poder ter lá vários NCMs diferentes. Alguma coisa você vai ter que saber fazer para o sistema ler isso, tá? Não sei te dizer agora, a gente tem que esperar o regulamento. Agora, se você souber, vai que alguém já está mais nesse detalhe. Eu, por exemplo, gente, eu não sou muito focada em operacionalizar, tá? Tá lá apertando os botões da nota. Se você tiver essa informação e você quiser falar pra gente depois, ó, eu fico muito grata. Me manda uma mensagem que eu quero saber. Se vendemos para pessoa física, não tomamos crédito. Na verdade, quando a gente vende para alguém, a gente sempre vai ter o débito. Agora, a pessoa física que está comprando, ela não precisa de crédito, né? Porque o tributo morre nela, é a pessoa física que paga. Beleza? Então, quando você vende para a pessoa física não toma crédito. Se você comprou de empresa do Simples Nacional também, ou se você comprou de empresa, se você comprou de empresa do Simples Nacional que não aderiu a pagar o IBS e a CBS fora do Simples, você também só vai ter crédito daquele pedacinho dentro do Simples e não do valor cheio, ou seja, vai ter muitos detalhes, tá? Que a gente vai ter que esperar a regulamentação para vir. Beleza? Vou pegar um copo de água e já venho para a segunda parte, que é ler as notícias. Vamos lá, agora eu vou abrir o valor econômico. Eu vou ler só o valor econômico hoje. Não vai dar tempo de ler o J. Atrasadérrima. Ai, meu Deus. Peraí. Pronto, valor econômico aberto. Vamos ver o que tem hoje. Negociações em Brasília. Acordo do IOF prevê aumento de taxação de bets, fim da isenção para LCI e corte de benefícios. Deixa eu ver o que mais tem para a gente ver qual que a gente vai ler. Vamos ver aqui no legislação. Ministros podem voltar a julgar CID, royalties e execução trabalhista. Justiça condena Google por erro de informações que não é tributário. Legislação. STJ determina a suspensão da greve da Receita Federal e impõe multa diária de 500 mil. Sentença garante possibilidade de novo acordo com a PGFN. Vamos ver essa. Vamos ver o tamanho dessa. Porque transação tributária estamos com um edital aberto. Então é bom saber, né? Vou ler aqui, ó. Como é que eu leio essas notícias? Eu leio mesmo e depois faço comentários, tá bom? Então eu tô lendo, abre aspas. Sentença garante possibilidade de novo acordo com a PGFN. Decisão da Primeira Vara Federal de São Paulo flexibiliza a quarentena de 2 anos imposta pela PGFN nos casos de inadimplência. Ah, essa notícia me interessa. Olha quem tá aqui. Você é muito empolgado. Você fez xixi ali na sala hoje. Não é para fazer xixi ali, você tem o lugar certo. Vamos ver? Quem está na foto? Tiago Simões, um advogado, meia idade, cabelos começando a ficar grisalhos, muito bonito, com todo respeito, sou uma mulher casada, muito bem casado, meu marido está escutando a live aqui, ó, mas a gente elogia as pessoas. Está sem gravata,
meio sorriso no rosto. Muito bem, tá de parabéns, viu, Tiago? Arrasou. Abre aspas novamente. Uma sentença de primeira vara civil federal de São Paulo flexibilizou... Deixa antes de ler, vai. Vamos lá. O que é essa quarentena aí? Pra gente ficar na mesma página. Transação tributária, gente. Tá aberto o edital. Chance de faturar aí no tributário. Você vai lá, adere à transação, você consegue pagar débitos federais com desconto de multa e juros. Pode chegar até 100%. Tá muito bom o desconto da multa e dos juros. Se você adere à transação e não paga, fica 3 meses sem pagar e você é rescindido a sua transação, você fica 2 anos sem poder aderir a nenhuma outra transação. Isso é ruim. Ruim. Tanto que quando eu faço transação para o cliente, eu falo, pelo amor de Deus, deixa de pagar água, luz, telefone, mas não atrasa a transação. Porque você fica de castigo, vai que tem uma outra transação muito boa no meio do caminho, você não pode aderir. Isso que é a quarentena de 2 anos, tá? Abre aspas de novo, agora eu vou continuar aqui na matéria. Uma sentença de primeira vara civil federal de São Paulo flexibilizou a quarentena de 2 anos imposta pela Procuradoria da Fazenda Nacional para casos de descumprimento de transação tributária. A decisão, que amplia a liminar dada anteriormente, garante à fabricante de produtos médicos a possibilidade de fechar acordo individual ou aderir a edital por adesão. A primeira opção é a mais vantajosa para a fabricante. Como está em recuperação judicial, por meio de um acordo individual, poderia obter descontos de até 70% e o parcelamento das dívidas em até 120 parcelas. Também está autorizada a usar créditos de prejuízo fiscal. Vou continuar lendo. A quarentena de 2 anos está prevista na Lei de Transação Tributária, a Lei 13.988 de 2020. O que se discute é o início da contagem do prazo. Gente, agora fecha aspas, isso aqui é meu comentário. A discussão aqui é só o início da contagem do prazo. Eu tinha lido essa decisão na época que ela era só liminar. Aliás, eu tinha lido essa notícia na época que ela era só liminar. É só a contagem do prazo. Eu ainda não vi nenhum cliente que conseguiu, nenhum contribuinte que conseguiu não cumprir esse prazo. Tá bom? Não tem como, tá na lei. Aqui, ó, ela ganhou, mas só por conta da contagem do prazo. A PGFN, ela fala que a contagem do prazo é só quando a transação é rescindida formalmente. Gente, existe uma diferença de tempo, ó. Qual a regra para rescindir a transação? Ficar 3 meses sem pagar. Fiquei 3 meses sem pagar? Beleza. Não é automático que a transação é rescindida. Depois que vencer os 3 meses, você ainda vai ter um processo administrativo, você vai poder discutir isso. E isso tem um tempo, até o final mesmo, até que a transação seja de fato rescindida. E esse tempo pode ser até longo. Percebe? Então, quando é que eu começo a contar os meus 2 anos de castigo? A partir do vencimento da terceira parcela que eu deixei de pagar? Ou somente na data em que formalmente a transação for rescindida? Para a Procuradoria, é a partir do momento em que a transação é rescindida que eu começo a contar os 2 anos. E para o contribuinte, não. Para o contribuinte viu? Deixei de pagar a terceira parcela, velho, já tá contando meu castigo de 2 anos. É isso que esse contribuinte ganhou, isso é importante. Para você não vender promessa vazia para o cliente. Porque eu já tive, sim, cliente que estava no castigo. Vamos ajuizar uma ação para eu conseguir burlar esse castigo. E não consegue. Aqui foi só uma questão de contagem de prazo. Vou continuar lendo a matéria aqui, ó. Abre aspas. O que se discute é o início da contagem do prazo. A PGFN defende como marco a rescisão formal do acordo, já o contribuinte defende que o prazo começa a contar quando fica configurado o inadimplemento, ou seja, quando a empresa deixa de pagar a terceira parcela. Para o juiz Marco Aurélio, nossa, que chique, nome de imperador romano. Gente, eu tô estudando muito estoicismo. E eu tô lendo as meditações de Marco Aurélio, vocês acreditam? Tô muito focada nessa parte de filosofia atualmente, mentalidade. Mentalidade já era muito mais tempo, né? Mas de como você enfrenta a vida, e o estoicismo tá me ajudando muito, e Marco Aurélio era um estoico muito famoso. Muito bem.
Inclusive assisti o Gladiador 2. Que bosta de filme. Vamos voltando aqui, abre aspas. Para o juiz Marco Aurélio, da primeira vara civil de São Paulo, eu fiz meu primeiro estágio foi nesse fórum, o Fórum Pedro Lessa, fica ali na Avenida Paulista. O prazo deve começar a correr imediatamente após o inadimplemento da terceira parcela, o que no caso aconteceu no dia 1º de janeiro de 2023, e não com a rescisão formal que aconteceu no dia 5 de janeiro de 2024. Percebe que nesse caso, então, ó, demorou um ano. A empresa parou de pagar no dia 1 de janeiro de 2023, mas a rescisão formal aconteceu só depois de um ano. Ou seja, ela ganhou, de acordo com o que ela ganhou aqui, ó, ela teria o castigo até 1º de janeiro de 2025 só. Ou seja, esse ano ela já poderia aderir à transação que tem aí. E a Receita fala que, a Procuradoria fala, de acordo com a tese da Procuradoria, essa empresa ainda estaria de castigo até 2026, até janeiro de 2026. Ou seja, é uma boa coisa, mas veja, é só contagem de prazo. Deixa eu ver o tamanho dessa matéria. Pula vida, que matéria comprida, gente. Eu não vou ler tudo, porque senão eu não consigo cumprir minha agenda do dia. Deixa eu ver o que mais que eu li aqui. Aqui, ó. O juiz entendeu que o previsto na lei das transações não é claro quanto à forma de contabilização do prazo de 2 anos. Ou seja, se o termo de inicial de contagem é a data da rescisão ou da rescisão formal. Isso aqui é importante, tá? O juiz falou assim, a lei, realmente, na lei não tá super claro quando que eu começo a contar o prazo. Partindo desta premissa, será que no futuro essa lei não pode ser alterada para deixar isso muito claro? Então, dica da tia, preste atenção nas alterações da lei e das portarias desse tema. Beleza, gente? Então, terminamos aqui. Eu vou ler só essa, porque eu tenho que trocar de roupa. Gente, como é que eu não aprendi a dirigir até hoje, senhor? Agora eu tô sofrendo para fazer aula. Um beijo. Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Deixa eu só ver a pergunta do Anderson antes da gente finalizar. Então, professora, caso o fornecedor não pague o imposto, pode receber intimação por não pagar débito, como é feito hoje. E tem a opção de o comprador optar por pagar o débito do fornecedor, caso ele pague. O comprador poderá pedir ressarcimento de que obrigação era do fornecedor? Se for sim, pode gerar malha fiscal para o fornecedor? Imagina todos os compradores façam esse pagamento devido ao fornecedor comum. Deixa eu ver se eu compreendi sua pergunta, Anderson. Acabamos as notícias. Vamos voltar aqui para o tema de hoje, tá? Sistema da reforma tributária. O Anderson está perguntando assim, ó. Eu tenho um fornecedor que é caloteiro, não paga os tributos. Caloteiro. E esse fornecedor, ele fornece para um monte de gente. Certo? Quem está comprando desse fornecedor, ele quer tomar crédito. Então, quando essa pessoa que está comprando, ela toma crédito, como ela quer tomar crédito, ela faz o seguinte: eu mesmo vou pagar o tributo desse fornecedor aí, porque ele é caloteiro, safado, sem vergonha e não paga. Deixa eu tirar daqui da tela, pronto. E não paga. Muito que bem. Aí, a pergunta do Anderson é: então o comprador pagou o tributo que era devido pelo fornecedor. Esse comprador vai poder pedir ressarcimento? Anderson, eu entendo que não. Agora vamos raciocinar junto aqui, ó. Reforma tributária, certo? A nota fiscal. O que vai estar nessa nota fiscal? Se o preço da minha mercadoria é 100, vamos supor que a alíquota dos outros da IBS e da CBS seja 25, para facilitar a minha conta, tá bom? Então, o valor total da nota vai ser 125. R$100 é o preço, 25% de IBS da CBS, total 125. Ok? Esse é o valor total da nota. Esse é o preço total que o comprador vai ter que pagar. Se o comprador pagar os 125
direto para o fornecedor? Se for, pagou os 125, duas possibilidades. Ele vai pagar no cartão de crédito ou no Pix. Quando ele passar o cartão de crédito ou fizer o Pix, 25 já vai para o governo e só 100 que vai para o fornecedor. Beleza, o tributo está pago, quem comprou toma esse crédito. Então, primeira possibilidade. Segunda, vai pagar em dinheiro. O comprador vai pagar esses 125 em dinheiro. Só que ele pensa assim, esse fornecedor não é confiável. Se eu pagar em dinheiro, esse desgranhento não vai recolher os 25 reais para o governo no final do mês e eu não vou poder tomar o crédito. Então, o que é que esse comprador faz? Ele dá na mão do fornecedor só 100. E os 25, em vez dele dar na mão do fornecedor, ele vai pagar o débito que era desse fornecedor, os 25 reais. O que é que acontece neste momento? Este comprador vai tomar crédito desses 25. Ele não vai pedir ressarcimento dos 25, porque os 25 já era parte do preço de qualquer maneira. Percebe? A única coisa que ele fez é, ao invés de eu entregar o dinheiro para o fornecedor, eu entrego o dinheiro direto para o fisco. Ele não pagou nada a mais. Ele só pagou aquele tributo que já estava embutido, que já estava compondo o valor total da nota. Percebe? Então, o que acontece é que ele vai tomar crédito dos 25, mas não ressarcimento. Sacou, Anderson? Faz sentido? Quem está aqui também, quem for assistir depois, coloca aqui se fez sentido esse raciocínio. Ou seja, não é ressarcimento, ele vai tomar crédito. Beleza. Um beijo! 7h40. Vamos correr para fazer minha ginástica. Beijo, gente! Já dá um like aqui. Aqui embaixo tem o link desse e-book que a gente viu hoje. O Anderson disse que ficou claro. Top! E também tem o link do... O Anderson disse que faz sentido. Tem o link do e-book e tem o link também de um seminário da reforma tributária. É um seminário onde eu comento artigo por artigo da lei complementar, da parte geral da lei complementar 214, tá? Nessa linguagem simples, com esses exemplos assim que você pode traduzir para o seu cliente. Esse tipo de dúvida é a dúvida que o cliente vai ter e você não vai poder falar juridiquês com ele, não. Tá aqui o link das duas coisas. O Anderson, top aula. Arrasou, Anderson. Obrigado, viu? Beijo no coração. Agora eu deixo cuidar da vida aqui. Senhor amado! Senhor amado! Ui, ui. Beijão. Deixa eu ver como é que eu encerro a live.